Olá, amigos das redes sociais do Jornal Notícia. Nós recebemos na manhã desta sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, a visita do senador da República, Carlos Viana. O senador visita a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Templo Arca da Assembleia de Deus, e fala também um pouco sobre uma de suas mais importantes pautas, que é a duplicação da BR-381, uma obra muito importante aqui para João Monlevade e para toda a de Piracicaba, mas que enfrenta muitos atrasos, muita lentidão e muita burocracia. Senador, na sua opinião, por que a obra da 381, a duplicação da 381, não avança? Bem, primeiro, obrigado, João Vitor, a todos do Jornal de Notícias que nos acompanham. É uma obra complexa e que já deveria estar pronta há mais de 20 anos. Nós tivemos um primeiro momento político muito ruim, em que Minas Gerais ficou no centro de uma disputa entre o PT e o PSDB, e os grandes projetos em nosso estado não avançaram. Agora nós precisamos lutar para que isso não aconteça de novo, uma vez que nós temos um governo que ganhou para a presidência e um governo de Minas que apoiou o outro lado, que é o meu inclusive, que nós apoiamos o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Bem, nesses 4 anos, em 2019, nós começamos a trabalhar, a cobrar a questão da 381. Um dos recursos que poderia ter nos ajudado na época, que era a antecipação dos contratos da Ferrovia Vitória-Minas, foram 12 bilhões de reais. Esse dinheiro, se tivesse sido revertido para Minas, teria resolvido o problema da 381. Mas, infelizmente, nós perdemos essa oportunidade política e esses 12 bilhões foram encaminhados para o estado de São Paulo, para se construir ferrovias lá. E nós ficamos sem financiamento para a nossa rodovia. Cobramos muito do governo, do presidente Bolsonaro e do ministro Tarcísio, uma solução. Começamos a desenvolver um modelo de duplicação em 2019 que incluía a 262 e a 381 até Valadares. E o governo fez um compromisso conosco de entregar 85 quilômetros duplicados da rodovia. Bem, em 2019 trabalhamos nesse modelo, 2020 veio o Covid. 2021 a mesma coisa e uma inflação de 10,5%. O modelo que nós desenvolvemos lá atrás se perdeu por absoluta falta de sustentação, 12 bilhões, obras em 11 anos e por aí vai. Nós começamos a estudar um novo modelo, que agora é só Governador Valadares Belo Horizonte, que é mais simples, menor, o investimento é em torno de 7 bilhões e meio e nós temos as praças de pedágio definidas. Essa é uma preocupação minha, inclusive, não deixar o pedágio aumentar mais do que o valor já estipulado, porque a gente já paga muito imposto. Mas houve agora, as eleições, o governo perdeu, nós vamos ter um novo chegando. E precisamos saber deles qual é a visão sobre as concessões. Pelo menos nós conseguimos 60 quilômetros de duplicação. Eu consegui, com muito esforço, junto ao presidente Bolsonaro e ao ministro Tarcísio, que foi uma luta, porque o orçamento é curto. Todo mundo quer o dinheiro. Se a gente não firma o pé politicamente, a gente não avança. Então agora é hora de esperar um pouco mais. Senador, está previsto para agora, para o mês de dezembro, há mais um leilão de concessão da BR-381. O senhor está esperançoso de que esse leilão vai encontrar, finalmente, após vários adiamentos, uma empresa interessada? E o senhor é a favor da privatização da BR-381? Bem, eu espero que o leilão aconteça no prazo estipulado. A questão hoje é qual empresa, qual grupo que vai querer investir 7 bilhões e meio, sendo que nós temos um governo saindo e outro governo entrando. Eu acredito que o adiamento é uma possibilidade, eu espero que não, mas é uma possibilidade, para a gente poder, inclusive, esperar do próximo governo do PT o que eles pensam sobre a privatização. Se o governo entender que não quer um modelo de privatização, nós vamos continuar com a BR aí mais 10 anos nas condições em que estão. Um governo que entra, João Vitor, só para que os nossos ouvintes e telespectadores entendam, um governo no primeiro ano, primeiro ele senta na cadeira para entender o que está acontecendo. No segundo ano ele começa a desenvolver os projetos. No terceiro vai para o orçamento, para no quarto ano você começar a executar obras. É assim que funciona. Não muda isso no país. Não é? Só que o quarto ano já é um ano eleitoral e isso acaba comprometendo, como comprometeu, um planejamento. Se não houvesse uma transição, eu tenho muita confiança de que o leilão aconteceria, nós teríamos uma empresa e o ano que vem a 381 já estaria novamente em obras para duplicação. Agora eu volto a dizer, nós teremos que ter muita paciência para poder cobrar o que Minas precisa.
E, senador, qual foi a sua mobilização pessoal e a mobilização da bancada mineira no Congresso em favor da duplicação da BR-381? Nós tivemos muitas falas, que é muito importante por parte dos deputados e dos senadores, que são meus colegas por Minas Gerais, mas na política há uma expressão interessante, que obra comum, voto nenhum. Quando a gente vai no orçamento, que é o que importa, cada um naturalmente busca atender suas bases. Atender uma estrada como essa da 381 acaba não tendo dono. Por quê? Tem essa manutenção que está sendo feita pelo Exército, quem colocou os recursos fui eu. Eu consegui os recursos no orçamento. Você tem outras possibilidades, a própria duplicação. Essa é uma luta muito própria minha como senador de cobrança, sou vice-líder do governo. Aí o que acontecia? Nas reuniões não aparecia ninguém. Na NTT não aparecia ninguém. Só que na hora de entregar os quilômetros duplicados aparecia um tanto de gente. É da política isso. Mas o mais importante é que hoje a bancada, especialmente a que está chegando, meu filho é deputado federal eleito, graças a Deus, muito bem votado inclusive aqui na região. Nós estamos juntos com outros deputados porque essa 381 é uma obra de todos nós. E é aquela história, nós não podemos deixar voltar o que aconteceu no passado, em que Minas ficou no meio da briga do PT e do PSDB e nós é que levamos o prejuízo. Eu tenho conversado inclusive com o governo estadual, com o vice-governador Matheus Simões, me coloquei à disposição, tenho me colocado à disposição inclusive do novo governo da transição para a gente poder levar os assuntos principais para buscar o interesse de Minas. E eu confio que esse governo que está chegando não vai deixar Minas de fora, até porque em Minas eles ganharam. E, na sua opinião, senador, o atual governo estadual, o governo do Romeu Zema, que foi reeleito, se mobilizou da forma adequada pela duplicação da BR-381? Olha, eu vou ser muito franco como cidadão, não se mobilizou. Eu acredito que agora, na segunda fase do governo, eles já se mostraram muito interessados e a gente vai corrigir. Mas nem 381, nem metrô de Belo Horizonte, nem nada. Durante 4 anos o governo de Minas foi omisso em Brasília na maioria das questões que interessam ao Estado com o orçamento federal. Mas é o que eu já disse, os 4 anos se foram, agora é hora de olhar para frente. E o que o governo estadual precisar de mim, para a gente poder colocar Minas de novo na rota dos investimentos, eu estarei lá como senador para ajudar. E, senador, outro detalhe sobre o avanço político da duplicação é de que, agora, nesse ano, foi feita a divisão dos contratos de duplicação. Antes, previa-se que a duplicação seria feita em conjunto da BR-381 com a BR-262, que inclusive também corta aqui o Médio Piracicaba, e depois isso foi cindido, isso foi separado. O senhor vê isso com bons olhos? Acredita que essa foi uma decisão acertada ou não? Eu acredito que pela instabilidade que nós tivemos econômica, foi a melhor decisão, porque eu participei dela. Tanto no primeiro modelo, junto à NTT, a empresa brasileira de projetos, que era a estatal que cuida disso, né? Nós decidimos no passado, porque nós tínhamos uma inflação muito sob controle. Hoje não. Hoje a inflação está caindo, nós estamos num crescente, mas a melhor e mais rápida é Belo Horizonte Valadares. E depois a 262, futuramente num outro modelo. E, senador, o senhor veio aqui hoje fez uma visita aqui à Assembleia de Deus, foi recebido pelas esposas dos pastores, foi recebido pelos pastores, orou, fez discursou, né, fez uma locução a todos. Quais os motivos da sua visita aqui a João Monlevade, aqui ao Médio Piracicaba? Primeiro, uma região pela qual eu tenho um carinho muito grande. Eu fui majoritário aqui, como senador. Segundo, os evangélicos são uma base muito forte no meu trabalho. Eu sou evangélico há mais de 35 anos, eu e minha família. E a Assembleia de Deus é um grupo importante de apoio. E em Brasília, nós temos lá uma espécie de conselho evangélico, que nós discutimos junto com a frente, junto com os pastores das convenções nacionais, e levamos as nossas propostas e as nossas insatisfações ao governo federal. Vai ser assim do mesmo jeito agora com o PT no governo. O PT ganhou a eleição, mas não pode tudo. Ele vai ter que nos respeitar, como povo, né, como posicionamento de sociedade, como cidadãos. A mensagem que eu levo sempre, João, é de que nós evangélicos, nós queremos ser respeitados. E para isso nós estamos dispostos a respeitar.
nós entendemos que a sociedade é muito diferente, ninguém quer Bíblia como Constituição, isso é tudo mentira. A reforma protestante é muito clara em dizer que o Estado é laico e que a gente tem que separar a religião do Estado. Entre nós, por exemplo, as mulheres sempre foram alfabetizadas. Para nós é fundamental que as mulheres saibam ler e escrever, sejam doutoras, professoras. Então, a reforma protestante trouxe igualdade. E isso é entre os evangélicos, para nós. Então, hoje, o nosso recado é claro. Nós queremos liberdade religiosa, respeitando e sendo respeitados. Nós não queremos, dentro das igrejas, nenhuma intervenção de governo. Dentro das igrejas, quem manda é a Bíblia e as convenções do que elas entenderem. Esse é o nosso recado, um país de paz, de tolerância e de respeito entre todos. O senhor é membro da Frente Parlamentar Evangélica, aliás, o senhor, como disse, é evangélico, é membro da Igreja Batista e é membro da Frente Parlamentar Evangélica. Pensa em colocar o seu nome à disposição para ser presidente da Frente Parlamentar Evangélica? É uma responsabilidade muito grande, há bons nomes, inclusive parlamentares com mais experiência do que eu, mas há um consenso de que nós não temos eleições internas, é sempre uma aclamação. E nesse momento de troca de governo, em momento em que os evangélicos tiveram uma relevância política muito grande, um posicionamento muito firme a favor do Bolsonaro, seria interessante um senador discutindo com o novo governo, inclusive, esses limites de convivência. E se entenderem que meu nome é o melhor, se Deus assim entender que eu tenho capacidade para essa missão, vou cumprir. Vamos defender os nossos ideias, mas principalmente vamos defender a liberdade religiosa e o respeito à fé e à crença, como diz a Constituição do nosso país. Senador, o gabinete do senhor em Brasília estará aberto para os prefeitos do Médio Piracicaba, prefeitos de todas as cores políticas, aqui temos prefeitos de diversas tendências políticas, será aberto aos prefeitos representantes, lideranças regionais? Nessa primeira fase do mandato, meu filho foi candidato, isso gerou muito ciúme, porque os deputados têm os prefeitos e eu entendo isso. Agora meu filho está eleito, tem a base dele e eu, como senador, me sinto livre para poder apoiar todos os prefeitos, independentemente de quem eles tenham apoiado para a Câmara Federal. Eu represento o Estado. A minha função é fazer com que as regiões de Minas se desenvolvam de forma igual. Estamos à disposição de todos lá. Pensa em voltar aqui a João Monlevade? Pensa em voltar ao Médio Piracicaba? Penso, eu gosto sempre de estar presente aqui e quero, a partir de agora, inclusive, trazer mais informações. Até porque, se o governo que vai entrar não respeitar ou não quiser nos dar os investimentos que nós queremos, a mobilização da sociedade é fundamental para conseguir. Para finalizar, o seu recado direto ao morador do Médio Piracicaba, ao eleitor do Médio Piracicaba, aquele que votou no senhor em 2018, aquele que não votou, sinta-se à vontade. Bem, hoje eu sou um senador de todos os mineiros. A minha responsabilidade é representar os 22 milhões que vivem nessa Minas Gerais, que eu amo, que me viu nascer e a qual eu represento com muita responsabilidade. O que eu tenho a dizer a todos vocês é: tranquilizem o coração de vocês, tenham paz. Todos os momentos, inclusive esses de insegurança, nos ensinam, tem de nos fazer pessoas melhores. A eleição acabou. Eu sei que muita gente está insatisfeita, mas acabou. A gente tem que exercitar a democracia. Um novo presidente vai tomar posse. Ele é o presidente, mas ele não pode tudo, como eu disse. Terá de respeitar os vários segmentos. Então vamos ter tranquilidade, pedir a Deus por um 2023 de paz, de prosperidade ao país, de união. E agradecer pelo 2022 que de ensinamento. Entre nós evangélicos, há uma expressão que se diz que Deus às vezes nos dá tombos, mas para que os nossos joelhos estejam mais próximos do chão e a gente possa lembrar que a nossa dependência é dele, que nós seres humanos dependemos da misericórdia e da graça de Deus. Então, meu Feliz Natal desde já, que tenhamos um 2023 abençoado, de muita saúde, de um Brasil melhor para todos. Muito obrigado. Obrigado, senador Carlos Viana.